Galera tricolor, duas informações muito importantes para trazer para você nesse vídeo aqui, porque começou a esquentar o nome do Camilo Cândido no Fluminense, começou a esquentar a especulação desse lateral para vir reforçar o Fluminense, que busca, né, jogadores para a posição, todo mundo sabe disso. E temos agora informação de valores, quanto que o Fluminense teria que pagar ao Nacional do Uruguai para ter a liberação do atleta. Vale a pena? Não vale? Tudo isso será debatido nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre licitação do Maracanã. Pois é, né? Teoricamente, Fluminense e Flamengo estão aí com uma administração provisória do Maracanã até que haja a nova licitação. Mas o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro fez uma recomendação aí que, enfim, pode preocupar, porque vamos ficar com essa indefinição no Maracanã, na questão do uso do estádio, da administração. Vou contar tudo isso para você nesse vídeo aqui, então já te convido a ficar comigo até o final para ficar muito bem informado sobre todas essas notícias que influenciam diretamente no nosso Fluminense, beleza? Antes de partir para falar sobre tudo isso, eu quero pedir o seu like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joia. Se você puder clicar nesse botão aí, você vai dar uma moral absurda para a gente que está diariamente aqui no YouTube produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo para deixar você muito bem informado sobre o nosso tricolor, claro, já fazendo aqui para você o convite, reforçando que hoje, 8 horas da noite, assim como todo dia, né, de segunda a sexta, tem live aqui no canal, tem um Central no Mercado, debatendo todas as notícias que saírem referentes ao mercado da bola tricolor, inclusive, né, essa notícia que a gente está falando aqui agora do interesse do Fluminense no lateral esquerdo, Camilo Cândido. Então, conto com a sua ajuda deixando o like, conto com a sua audiência mais tarde e conto com você assistindo esse vídeo aqui até o final, beleza? Então vamos lá, galera, vamos partir para as notícias. Vamos começar falando de Maracanã, porque é o seguinte, o Maracanã é uma concessão, né? A gente sabe que o Maracanã voltou a pertencer ao estado do Rio de Janeiro, havia acontecido uma privatização alguns anos atrás, mas ele voltou a pertencer ao estado do Rio de Janeiro e agora tem uma licitação, né? Está concedido. No modelo atual, o Flamengo é o administrador e o Fluminense participa dessa licitação, mas numa posição abaixo do Flamengo na hierarquia. Vai acabar o contrato, está acabando agora o contrato de concessão do Maracanã, e o Fluminense e o Flamengo agora serão sócios na nova licitação, né? Estão postulando para serem sócios. O Fluminense conseguiu a certidão negativa de débito, que o possibilita, né, entrar nessa concessão como administrador, como sócio do Flamengo, e eles estão buscando, né, essa concessão renovar, estender esse prazo. Só que a 777, nova dona do Vasco da Gama, também tem interesse na administração do estádio. Ela está junto com a W Torre, que é a empresa que construiu o Allianz Parque, tentando ganhar também essa licitação. Então, há uma disputa, beleza? Iria acontecer a licitação, iria acontecer essa disputa, só que a licitação foi adiada. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pediu o adiamento, tá, dessa licitação. Provavelmente seria, tá, em janeiro, a nova licitação para a gente definir aí quem vai ser o novo concessionário do Maracanã. Só que a informação que a gente tem hoje, que saiu na coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo, é que o Henrique Cunha de Lima, procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, recomendou à Casa Civil que se anule o edital de licitação do Maracanã. O que aconteceu? O trâmite havia sido suspenso lá em outubro, né? Determinação do conselheiro Márcio Pacheco, beleza? Que é referente lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu o trâmite. Só que Henrique Cunha de Lima, procurador-geral, despachou, né, segunda-feira agora, também conhecida como ontem, enviou lá para o gabinete desse Pacheco informações que confirmam, né, as alegações que fizeram com que essa licitação fosse suspendida. Então, o Henrique Cunha de Lima recomenda que o edital seja anulado e aí vai ter que haver um novo lançamento desse edital para haver a disputa pela licitação. A informação, né, o imbróglio é que o modelo de concessão estaria equivocado. E mais, o Fluminense e o Flamengo conseguiram, né, de maneira provisória, enquanto havia esse imbróglio, enquanto não havia a nova licitação, a permissão de uso. Né? O Maracanã
ficou, né, com uma permissão de uso para Flamengo e Fluminense enquanto não há nova licitação. Então, enquanto enrolar isso aí, mantém do jeito que está. Flamengo e Fluminense administrando o estádio, Flamengo numa posição acima na hierarquia, porque quando foi celebrado esse contrato, o Fluminense não tinha certidão negativa de débito. Mas o estádio ali sendo administrado pelos dois, beleza? Só que o procurador frisou que não pode, tá? Na concepção dele, o Estado não deveria celebrar contratos de permissão de uso sem a licitação. Então, quer que também seja suspenso isso. Né? O Vasco protestou essa permissão de uso para Flamengo e Fluminense, mas ela está em vigor, só que Henrique Cunha de Lima, que é procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, está dizendo que não deveria fazer isso, deveria ser suspenso, deveria ser anulado essa permissão de uso, e essa licitação que está suspensa tem que ser anulada, tá? Tá suspensa até segunda ordem, ou seja, vai ser adiada, né? Ele diz que tem que anular e começar uma outra licitação, abrir um outro edital. Então, ele quer que volte do zero toda essa imbróglio, toda essa situação do Maracanã. E a questão, né, o grande problema é o seguinte, processo volta, né, para a mesa do Márcio Pacheco, que é o cara que suspendeu lá em outubro, esse conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só que não há previsão de julgamento dessa situação antes do dia 25 de janeiro, porque os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado já saíram de recesso para o final de ano e a previsão de retorno deles é só para o dia 25 de janeiro. Então a gente vai ficar aí, ó, um mesinho com indefinição. Agora, a gente vai ter que buscar saber, né, vai ter que aguardar para ver como que isso vai ficar definido, porque nesse inteirinho aí tem Campeonato Carioca, o Fluminense e o Flamengo teoricamente poderiam jogar no Maracanã. Como é que vai ser? Vai poder jogar? Não vai poder? A permissão de uso vai seguir válida? Não vai? Isso a gente vai ter que aguardar para ver o que vai ser decidido. A tendência é que se mantenha, né, até que acabe o recesso e aí o Márcio Pacheco, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, possa julgar esse deferimento, vamos botar assim, do Henrique Cunha de Lima, que é procurador-geral, tá, do TCE. Vamos aguardar embrólios, disputas, né? Enfim, Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe como é que é, tem sempre essas questões, né? Muita politicagem, muita disputa, muita burocracia e as coisas ficam sempre, né, nessa indefinição. Fato é, Fluminense e Flamengo de um lado possuem uma parceria e disputam com o Vasco 777 W Torre a concessão do Maracanã. Beleza? Para continuar jogando por lá, né? O Vasco está querendo jogar no Maracanã, mas Flamengo e Fluminense querem continuar pelo estádio. Vamos aguardar. O Tribunal de Contas está recomendando a anulação do edital que atualmente está suspenso para a licitação. Beleza? Essa é a informação que eu queria trazer. Vamos ficar de olho nessa situação, porque é muito importante. O Fluminense depende bastante do Maracanã, atua no Maracanã, e não seria muito bacana perder isso, né? Já que a gente ficaria sem casa, né? Perdido por aí, sem ter onde jogar. Isso não seria bom para o Fluminense, não seria bom para sócio torcedor, não seria bom para a torcida, seria horroroso, beleza? Antes de eu partir para a segunda informação que fala de reforço, eu quero falar para você, meu amigo, reforçar o seu guarda-roupa. Foi bom o gancho? Não sei, estou pensando aqui, estou refletindo. Mas lá no comentário fixado no link da descrição tem a vitrine da Central na Centauro com os melhores produtos do Fluminense com desconto. Todo produto vendido e entregue pela Centauro com o cupom Central10 você ganha 10% de desconto. Na nossa vitrine a gente separou, claro, que é do Fluminense, já que a gente é Fluminense, você que está assistindo aqui, imagino que seja Fluminense. Mas, meus amigos, na Centauro não tem isso. Todo produto vendido e entregue pela Centauro, repito, vendido e entregue pela Centauro, checa isso aí. Se for vendido e entregue pela Centauro, com o cupom Central10, você ganha 10% de desconto. Não importa se é Crocs, se é uma chuteira, se é uma camisa, se é um tênis de corrida, se é uma camisa do Fluminense, não importa. Se é vendido e entregue pela Centauro, tem 10% de desconto para você, tricolor. Então corre, não marca bobeira e vai lá, beleza? E falando em marcar bobeira, né? A Fluminense está com uma situação delicada no lateral esquerdo. A gente precisa de um jogador para a posição, todo tricolor sabe disso, mas há um imbróglio, né? Depois que o Suaço subiu no telhado, vamos falar a verdade aqui, né? E a gente não ficou aí a ver navios nessa negociação, surgiram alguns nomes no radar do Fluminense, e o último deles, né, que ganhou alguma força, é do lateral esquerdo Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai. O empresário do atleta falou que o Fluminense tem sim
interesse, tá, na contratação dele, mas esbarrou ali em questões financeiras, teria que negociar com o Nacional, que não quer emprestar o jogador. O Nacional só negocia o lateral esquerdo se for em definitivo, ou seja, o Fluminense teria que abrir uma lote, teria que gastar uma grana para poder contratar o jogador. Ontem saiu uma especulação de que o Fluminense poderia envolver o Michel Araújo numa troca, numa negociação, mas isso já foi descartado, já foi desmentido. E segundo informações da Rádio Itatiaia, o valor está definido, tá? Porque o Cruzeiro, que é lá de Minas, a Rádio Itatiaia é de Minas, o Cruzeiro, que é lá de Minas, também se interessou no Camilo Cândido, também quis a contratação do atleta. Ele é um jogador que tem sido bem visto, né, bem quisto aqui no futebol brasileiro. Cruzeiro, de olho nele, o Vasco também esteve interessado, e agora o Fluminense de olho. E a Rádio Itatiaia trouxe aí informações sobre quanto que o Nacional quer, tá, por esse jogador. E o valor é um pouquinho salgado, tá? Segundo a Itatiaia, o Cruzeiro, né, que enfim foi quem tentou negociar com o Nacional, segundo a informação deles, precisaria desembolsar algo em torno de 2 milhões de dólares, cerca de 10,6 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, assim, é um valor um pouquinho salgado. Claro, no mundo do futebol, a gente sabe, né? 10 milhões de reais é nada. Mas para o Fluminense esse dinheiro é bastante coisa. O Fluminense é um clube que está em situação financeira um pouco delicada e não sei se conseguiria, né, fazer esse aporte, buscar essa contratação, largar esse malote aí de 10 milhões de reais pelo Camilo Cândido. O Gabriel Teixeira, sim, acabou de ser vendido por esse valor, mas o Fluminense só tinha direito a 50% dos direitos do atleta. A gente sabe, aí vai a crítica aqui, né, que o Fluminense gastou dinheiro no Guga, que é lateral direito, e, enfim, não era uma posição tão carente, embora eu acho que possa sim ser uma boa contratação, não é uma posição tão carente, o Fluminense gastou dinheiro no empréstimo de Vitor Mendes, no empréstimo de Natan, gastou uma grana no Keno, e isso pode acabar fazendo com que falte dinheiro para a lateral esquerda. Erro de planejamento? Sim, pode ser, tá? Mas o fato é que o Fluminense já gastou essa grana, não tem como desgastar. E, enfim, isso aí vai ter que ser visto. O Fluminense, a gente sabe que busca jogadores, né, em geral, como oportunidade de mercado, enfim, de contrato, etc e tal. O Camilo Cândido não é esse caso. O Camilo Cândido é um jogador que o Fluminense tem que chegar lá e comprar. E a Rádio Tatiá fala, né, em 2 milhões de dólares por 80% dos direitos do lateral esquerdo de 27 anos. Está com uma boa passagem no Nacional, tem se destacado. Eu tenho até aqui, ó, vou até pegar aqui alguns números dele, ó, para falar para vocês. Números de destaque, tá? O jogador foi bem nessa temporada pelo Nacional, foi campeão do Campeonato Uruguaio, do torneio intermediário, dos torneios lá no Uruguai, fez 42 jogos, marcou 4 gols e deu 10 assistências, né? Números muito relevantes do Camilo Cândido. Mas o Fluminense esbarra nessa questão dos valores. Agora, vamos saber, né? Porque a lateral esquerda é uma necessidade, é uma urgência, e todo mundo já sabia disso, ó, há muito tempo. Eu sempre falo aqui, desde o Carlinhos a gente não tem um lateral esquerdo confiável. O máximo que você pode falar é 7 meses, 6 meses do Caio Henrique, que era um volante, né? Chegou como volante aqui no Fluminense e foi adaptado à lateral e acabou rendendo. Mas fora ali 6, 7 meses do Caio Henrique, a gente não tem lateral. Todo ano é esse parto, todo ano é esse desespero por falta de jogador na posição do Fluminense. Então todo mundo já sabia que o Fluminense ia ter que contratar para lá. Então, assim, eu não vou aceitar como desculpa, não achamos nada útil no mercado, para não contratar qualquer coisa, preferimos não contratar. E eu não aceito isso. O Fluminense não tem essa de para não contratar qualquer coisa. O Fluminense já sabia que ia precisar há muito tempo. Então deveria se organizar, deveria buscar opções no mercado para reforçar a posição. Tá aí o Camilo Cândido, né? O Fluminense tem interesse no jogador, mas tem que pagar 10 milhões e 600 mil reais. Você que está assistindo esse vídeo, pagaria? Você gastaria esse valor no Camilo Cândido? Fala para mim nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Vale a pena o Fluminense investir esse dinheiro no lateral esquerdo? Ou não? Ou tem uma opção melhor, mais barata? Enfim, solta a voz aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.